Oiê, vamos falar de espanhol? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e a mais uma explicação. E hoje vamos falar de dois assuntos bem importantes da língua espanhola, que são os pronomes interrogativos e também vamos falar um pouquinho de vocabulário de profissões. Os pronomes interrogativos, que também podem ser chamados de palavras inquisidoras, são pronomes que vamos utilizar para poder procurar uma informação específica em uma frase. Perceba que a todo momento, quando vamos fazer uma pergunta, podemos ter tanto a resposta de sim ou de não, ou se não, podemos fazer uma pergunta específica. Por exemplo, se eu pergunto para você, hablas espanhol? Você pode me responder sim ou não. Porém, eu posso fazer uma pergunta mais aberta que não necessite de eu fazer só a pergunta do espanhol. Como, por exemplo, eu posso perguntar, que línguas hablas? E aí, fazendo com que a resposta não necessariamente seja de sim ou de não. Frequentemente, esses pronomes vão aparecer com acento no começo da frase, porque quando a gente tiver uma pergunta, para a gente poder fazer uma diferença de escrita, nós vamos utilizar um acento. A pronúncia não muda em nada. Inclusive, para você poder também saber, alguns dos pronomes vão mudar não só de número, ou seja, de singular e plural, mas também podem mudar de gênero, de ser masculino e feminino. E os pronomes invariáveis, ou senão, os pronombres interrogativos invariáveis, são que, quando, como, donde. E os pronombres interrogativos variáveis são qual, quales, quién, quiénes, cuánto, cuántos, cuánta, quantas. Quando a gente for estudar mais pra frente, você vai perceber que também vamos falar dos pronomes relativos. São os mesmos pronomes, com a adição de cuyo e cuya, ou cujo, cuja. Porém, o cujo e o cuja, ou cuyo, cuya, não levam acento porque eles não são pronomes interrogativos também. Eles fazem uma relação com o que foi dito antes e o que está sendo dito depois. Então eles só servem como pronomes relativos. O que ele vai ser utilizado para poder a gente perguntar sobre coisas ou informações. Por exemplo, que hora es? O quién e o quiénes são utilizados para a gente fazer pergunta de pessoas. Lembrando que eles vão fazer uma variação entre singular e plural. Por exemplo, quién es él ou quiénes son ellos. Quanto, quanta e quantos e quantas são utilizados para a gente poder ter informação de quantidade. Por exemplo, quantos peros tienes? E o qual, quales são utilizados para a gente poder também perguntar de coisas e informações. Porém, nesse caso, a gente vai utilizar com a variação de singular e plural. E geralmente em situações que temos opções limitadas. Então a gente vai perguntar, por exemplo, qual é tu padre? Existe também o caso de orações interrogativas e indiretas que não necessariamente você vai ter os siglos de interrogação, que são os sinais de interrogação. O que vai acontecer é que são frases que você não tem aquela informação específica e ainda assim você coloca o pronome interrogativo com o acento, indicando uma pergunta. Por exemplo, dime por que me perguntas isso. Então, quando eu tenho essa coisa do porquê sendo colocado ali, eu não tenho exatamente a informação específica, fazendo então com que eu tenha uma oração que ela é uma pergunta sem ter o símbolo de interrogação. E para você que está curioso de como você talvez possa utilizar o ponto de interrogação no computador, se você tiver um computador do Apple, você tem que pressionar Option, Shift e o ponto de interrogação. Se você tiver num celular da Apple, você vai até o ponto de interrogação, você segura e você vai ver que bem no ladinho vai aparecer a opção do ponto de interrogação. E no sistema Android vai acontecer a mesma coisa. Você escolhe o outro teclado que tem os símbolos, você vai até o ponto de interrogação e você vai ver que vai aparecer ele invertido. E se você tiver no notebook do Windows, você vai apertar o Alt R e o Shift e o ponto de interrogação para ele aparecer invertido. E sabendo disso, já de você poder conseguir construir as perguntas, vamos então saber como que a gente tem o vocabulário de profissões. Então aqui a gente vai saber de algumas profissões e como pronunciar cada uma delas. E geralmente para esses tipos de perguntas, quando vamos falar de profissão, a gente pode ter algumas perguntas. Como por exemplo, a que te dedicas? A que se dedica usted? Que haces? Ou que hace usted? E para você poder responder, é bem simples. Você responde soy ou trabalho como. E para a gente poder saber de algumas profissões, então temos professor, azafata, polícia, farmacêutico, panadeiro, reporteiro, estudiante, secretário, dentista, deportista, fontaneiro, arquiteto, médico, veterinário, peluqueiro, cantante, carniceiro, enfermeiro, engenheiro, abogado, camareiro, bombeiro, jogador de futebol, periodista.
Inclusive, você não quer praticar para você poder escrever uma frase de qual que é a sua profissão? Escreve aqui nos comentários em espanhol para você poder praticar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os pronomes interrogativos e que vocês também tenham gostado dessa parte que tem também do vocabulário de profissões. Tem alguma dúvida? Você tem alguma reclamação? Algum pedido que você gostaria de fazer? Escreve nos comentários, por gentileza. E se você quiser me ajudar aqui no YouTube, você também pode se inscrever nesse canal. Você pode deixar uma curtida nesse vídeo, você pode comentar alguma coisa que você queira ver nos outros vídeos, ou um elogio nesse vídeo, e passar esse vídeo para outras pessoas que queiram estudar espanhol também como você. E se você quiser continuar seus estudos de espanhol, tem também o meu Drive com PowerPoint, com slides para você poder conseguir ter mais ferramentas para você poder estudar e continuar seus estudos. E se você quiser estudar comigo no meu curso de espanhol, tem também o link embaixo dos comentários para você poder acessar, você conferir também o que tem sido colocado lá, como também a gente tem parte de cultura, temos também a parte de pronúncia e também a parte de gramática para você se sentir confiante no espanhol. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!